E no momento eu passo a palavra para o secretário parlamentar do deputado federal Carlos Jordi, senhor Jefferson Viana. Alô, primeiramente boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador Douglas Gomes. Boa tarde, senhor excelentíssimo senhor gerente de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro, Bernardo Abreu. Boa tarde, excelentíssimo senhor secretário de Advocacia da Competitividade e Concorrência do Ministério da Economia, Gianluca Lorenzon, quem quero parabenizar o trabalho realizado em prol da matéria, ter sido autor inicialmente da MP e posteriormente da lei aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional. Boa tarde, excelentíssimo senhor vereador e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, senhor vereador Daniel Marques. Vou, nessa audiência pública, fazer uma breve apresentação de dados macroeconômicos da cidade de Niterói e mostrar o porquê que a cidade deve, sim, aprovar a Lei de Liberdade Econômica. Vou pedir para o pessoal aqui da técnica colocar os slides aqui para a gente começar a fazer a breve apresentação aqui aos presentes e à população que está acompanhando as redes sociais. Vou apresentar um breve estudo de caso, rapidinho, só para tirar umas dúvidas, apresentar como é que vem passando a cidade. Pode passar o primeiro e o segundo slide. Aí uma breve apresentação do instituto ao qual faço parte, o Instituto Brasileiro Conservador. Mas pode passar para a gente já começando a apresentar. Inicialmente, vou apresentar aqui o gráfico da cidade de Niterói, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no ano passado. A gente pode observar que a cidade necessita, sim, de um processo de recuperação econômica. Nós podemos ver nos meses onde o fechamento durante a pandemia foi mais firme, a taxa de desemprego ela subiu. A gente pode observar ali na cor laranja o número de desempregados da cidade de Niterói no ano passado, e em azul o número de empregados. Apenas quando se iniciou um processo de reabertura que a cidade começou a retomar parte dos seus postos de trabalho. Porém, nossa cidade acabou, no ano de 2020, com um déficit na geração de empregos em quase 4 mil postos de trabalho. Por isso, inicialmente, nesse sentido, a Lei de Liberdade Econômica se faz essencial neste processo de recuperação econômica, visto que a cidade vem perdendo importância econômica nos últimos anos, e esse processo foi acelerado, sim, com o fechamento das atividades comerciais e econômicas devido à pandemia do coronavírus. Aqui é um dado da própria Secretaria Municipal de Fazenda relacionado à emissão de notas fiscais eletrônicas no primeiro trimestre de 2019, 2020 e 2021. Esse gráfico mostra que necessitamos também da Lei de Liberdade Econômica, visto que a cidade vem perdendo espaço, embora tenha tido uma variação positiva entre 2019 e 2020, nos mesmos períodos em 13,9%, a emissão de NFE na cidade caiu 7,7%. Uma das principais arrecadações do município vem do ISS, do Imposto sobre Serviços. E com uma queda na emissão de NFE, significa uma menor atividade econômica na cidade, que culmina com um desemprego maior, culmina com perda de qualidade de vida, com fome, com desemprego e com caminho de desespero. Aqui a gente vê mais um dado da Secretaria Municipal de Fazenda, vou disponibilizar no site da mesma, onde a gente pode observar a comparação da arrecadação de royalties de petróleo no primeiro semestre do ano passado, e nesse primeiro semestre a cidade já teve uma queda de 21%. A nossa economia, infelizmente, ela ainda é muito dependente dos royalties de petróleo, ou seja, no momento em que essa commodity se esgotar, e a maneira com que a Prefeitura vem lidando com esse tipo de recurso, que é um recurso extraordinário, não é uma fonte ordinária, pode significar entrarmos no mesmo caos financeiro que o Estado do Rio de Janeiro entrou em 2015, no momento que a Petrobras reduziu as suas operações no Estado. Isso é muito grave, por isso coloquei a questão envolvendo o recebimento de royalties nessa apresentação, para entendermos o tamanho do problema ao qual a cidade de Niterói está atravessando. Próximo slide, por gentileza. Para isso aqui, um dado do SICONF, da Secretaria do Tesouro Nacional, usei como base o ano de 2019, visto que a arrecadação de 2020 ela tem muito do recurso federal proveniente
dos repasses para o combate à Covid-19, e a gente pode observar aqui a divisão do orçamento da cidade. A receita tributária, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, está em 26,83%. E aí a gente tem as diversas taxas e impostos municipais, e a gente pode perceber que Niterói tem uma arrecadação muito alta relacionada ao ISS e principalmente ao IPTU. Mas o que mais assusta é a questão das receitas de transações intergovernamentais, como a gente pode ver aqui, que dos 64%, mais da metade desses recursos são provenientes de royalties. A nossa cidade ela tem que funcionar com um recurso proveniente de tributos e não de um recurso extraordinário. A gente vê, por exemplo, que recursos como a própria cota do ICMS, que é um repasse estadual, o repasse envolvendo os Fundeb e SUS, que são repasses estaduais, e a própria cota do IPVA, também um repasse estadual, elas estão muito menores que propriamente os repasses provenientes da produção de petróleo. Vale lembrar aos senhores que a cidade de Niterói é a segunda cidade do Brasil que mais recebe royalties, ficando apenas atrás da nossa vizinha cidade de Maricá. Pode passar para o próximo slide. Aqui é um dado que eu pude retirar também da Secretaria Municipal de Fazenda. Embora seja o último dado da quantidade de emissão de alvarás disponibilizado pela Secretaria foi o ano 2016, é importante apresentar esse gráfico para percebermos uma tendência aqui. A gente pode perceber que entre 2000 e 2013 o número se manteve constante na emissão de alvarás, mas que no momento em que eclodiu a crise econômica nacional, entre 2014 e 2015, muitos dos que perderam postos de trabalho com a quebradeira do país decidiram entrar de frente na atividade do empreendedorismo, de abrir suas empresas, abrir seus comércios. Obviamente também que uma das medidas que a própria Prefeitura de Niterói adotou, que foi a questão dos alvarás online, colaborou para essa aceleração, mas a própria tendência, pelo que o Brasil atravessou entre 2014 e 2015, mostra que sim, a população de Niterói ela tem uma vocação ao empreendedorismo, que essa vocação não pode ser negada pelo Poder Executivo Municipal. Próximo slide, por gentileza. Aqui é um dado da própria CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas do município, que foi disponibilizado ainda durante a pandemia, o auge do pico da pandemia do coronavírus, que mostra que o número de lojas que encerraram suas atividades em Niterói durante o ano passado cresceu em 85%. É um dado muito alarmante, visto que boa parte da nossa atividade econômica ela gera por meio do setor de serviços. E a gente precisa dar uma resposta até para garantir a recuperação econômica da cidade de Niterói. Próximo slide. E já mostrando alguns dos impactos da Lei de Liberdade Econômica a nível federal, a lei que foi brilhantemente escrita pelo Gianluca Lorenzon, abraçada pelo governo federal, aprovada na Câmara e no Senado, que nesse primeiro exemplo a gente usa as facilidades concedidas por meio da Lei de Liberdade Econômica ao setor de fundos de investimentos, com a permissão da criação dos chamados condomínios associativos, diminuindo a burocracia para a abertura de empresas que atuam com investimento, consequente até a maior atração de capitais, já que é um setor que lida diretamente com a atração de capital estrangeiro. E isso é muito importante até para a recuperação econômica do país, visto que a atual gestão assumiu o governo federal após anos de má gestão, sobretudo fiscal e administrativa, que precisa oferecer respostas rápidas para a contenção econômica. Próximo slide. E aqui é um exemplo de como que a Lei de Liberdade Econômica vem atuando nos municípios. E peguei essa notícia da VS, que é um jornal ligado ao grupo Zero Hora, em Porto Alegre. Porto Alegre realizou recentemente a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica na cidade por meio do prefeito Sebastião Melo, e graças à regulamentação com a dispensa de alvarás para atividades econômicas de baixo risco, uma empresa do porte do Starbucks conseguiu se instalar no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Porto Alegre, consequentemente aumentando a geração de emprego e renda na capital gaúcha. A gente pode passar para finalizar por que a cidade de Niterói ela deve aprovar a PL 217 apresentada pelo vereador Douglas Gomes. Inicialmente, fazer a melhoria do ambiente de negócios, permitindo que a cidade possa ser cada vez mais competitiva e deixe de ser uma cidade dependente dos royalties de petróleo.
acelerar o processo de recuperação econômica após a pandemia, permitindo que as empresas enquadradas na chamada matriz de baixo risco, enquadradas lá pela resolução CGSIM 57/2020, possam ser abertas com maior facilidade. A terceira, a gente evitar futuras judicializações de empreendedores que desejam abrir empresas aqui na cidade, que estejam enquadradas na matriz de baixo risco, ao enfrentarem barreiras para a abertura de empresas com uma obrigatoriedade de alvará, visto que a Lei Federal de Liberdade Econômica, ela obriga o cadastro fiscal e não o alvará de funcionamento. Garantir uma maior segurança jurídica e previsibilidade na legislação da cidade de Niterói, evitando que cada atividade econômica tenha legislações específicas em acesso, assim fazendo a inviabilização do pleno exercício do trabalho e das atividades econômicas. E o último ponto é a gente realizar o aumento da arrecadação municipal aplicando o princípio da curva de Laffer, fomentando a geração de empregos e implementar realmente uma mentalidade empreendedora na cidade de Niterói, visto que naquele gráfico, lá do ano de 2016, num momento de maior crise, onde as pessoas estavam vivendo os seus maiores problemas financeiros antes do processo da pandemia do coronavírus, elas sim estavam se arriscando em abrir seus próprios negócios. Então a gente não pode mais impedir aqueles que queiram crescer com o suor do seu trabalho de produzirem. Niterói tem que ser sim uma cidade amiga do empreendedor e não ser inimiga, porque no momento que nós somos inimigos do empreendedor, estamos enriquecendo as cidades vizinhas e não a nossa. Agradecer a participação, o convite do vereador Douglas Gomes, o convite do vereador Daniel Marques, e me coloco à disposição dos senhores presentes, da população que nos assiste pela internet, para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson Viana. O Jefferson gostaria de fazer uma pontuação sobre alguma coisa algo que foi falado na audiência? Sim, a fala do Alexis. Primeiramente, parabenizar a fala, sensacional, não tiro nenhum ponto. Só fazer umas colaborações, a questão da parte de falências, eu coloco o mandato, o deputado federal Carlos Jorginho, a quem assessoro na Câmara à disposição, para a gente estar trabalhando em conjunto em possíveis alterações, que, como dizia o infelizmente falecido no sábado, Marco Antônio Maciel, ex-vice-presidente da República, a política é solidária e não solitária. A gente tem que trabalhar em 4, 8, 12 mãos para que as coisas funcionem. Envolvendo a questão aqui da lei municipal, as suas sugestões, tenho certeza que o vereador Daniel Marques, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que irá realizar a exaração do parecer da matéria, vai poder fazer essas alterações em conjunto. Vamos procurar sentar para colocar em prática as ideias relacionadas também à falência de empresas no ambiente municipal. É um tema muito importante, essa questão da própria lei de falência federal, por isso que coloco o mandato à disposição, para quem sabe a gente possa apresentar uma emenda por meio de um projeto de lei. Sobre a questão de agências de fomento ao desenvolvimento econômico, sei que é uma maneira muito cara ao vereador Douglas, ao vereador Daniel, e eu tenho colaborado com a implantação de uma rede de desenvolvimento econômico na cidade de São Gonçalo. Agradeço inclusive o secretário Márcio Picanso pela disponibilidade. Faço parte da rede Cimasa, que é uma rede que a gente ajuda os municípios a implantar as agências de fomento ao desenvolvimento econômico, em conjunto com as resoluções do Banco Central. E você tocou num tema muito, muito caro e muito importante na minha vida, que é o misallocation, que é a má alocação de recursos públicos. É inaceitável a prefeitura perder dinheiro público por falta de gestão. Mesmo tendo legislações favoráveis ao tema, ficar perdendo dinheiro, e dinheiro do pagador de impostos é caro. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, como diria a saudosa primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher. Pode ter certeza, Alexis, me coloco à disposição. No final da audiência, vou passar meu contato para o senhor e vamos começar a trabalhar em conjunto por Niterói e pelo Brasil.